Boa tarde a todas e todos. Eu queria saudar o nosso presidente em exercício, o deputado Jânio Mendes, nossos companheiros que me antecederam nessa tribuna, saudar de um modo muito especial e fraterno o nosso querido deputado federal Celso Pancera, que visita aqui a nossa casa, e os vereadores da cidade de Mesquita, que tem aqui a nossa querida deputada Daniela Guerreiro, como a melhor representação daquele município. Eu quero dizer, senhor presidente, que no início da manhã de ontem, quando ainda estávamos sofrendo com as recentes notícias da morte de 3 policiais, um policial civil, durante um confronto na comunidade do Jacarezinho, 2 policiais militares, dentre eles a policial Elisângela, que foi morta exatamente quando voltava de uma atividade de trabalho onde ela vendia alimentos, precisamente batata frita, junto com a sua família. Isso é extremamente cruel, não o ato de trabalhar, mas a necessidade do policial, seja civil ou militar, ter o segundo emprego, denominado bico, para manter o seu salário. Nós fomos surpreendidos com um jornal de grande circulação que implantou uma nova editoria e, lamentavelmente, criou a editoria Guerra. E a capa e a matéria que iniciou essa nova atividade jornalística, ela trazia uma pesquisa realizada pela Secretaria de Segurança, uma pesquisa tratada a 7 chaves, sem conhecimento nem dos integrantes das forças policiais ou da sociedade como um todo. E nessa pesquisa havia um mapeamento da Secretaria de Segurança que apresentava 10 áreas totalmente controladas pelo tráfico de drogas, indicando que nessas 10 áreas havia uma incidência altíssima de criminalidade. E é curioso que essa área, o total dessa área, comporta 23 quilômetros. Ou seja, se nós concentrarmos todas essas áreas juntas, nós vamos ter um espaço maior que o município de Nilópolis, que conta apenas com 19 quilômetros. Quando nós nos detalhamos para o estudo desse mapa da violência, nós vamos verificar que das 10 áreas de maior incidência criminal elencada, 6 áreas são de unidades de polícia pacificadora. Dentre elas, a Cidade de Deus, que está, lamentavelmente, em primeiro lugar, e que foi uma unidade de polícia pacificadora inaugurada logo nos primeiros momentos da implantação desse projeto. E é curioso também que dessas 10 áreas, 9 áreas estão na cidade do Rio de Janeiro. Apenas uma área na Baixada Fluminense, exatamente a área que integra Mangueirinha, e o deputado Celso Pancera é do município de Caxias, é a única área que teve uma unidade de polícia pacificadora fora da capital do Rio de Janeiro. E, ao todo, esse mapa da violência elenca 843 territórios que as pessoas de bem que moram ali também são vitimizadas diariamente pela prática de delitos. Quando a gente vai estudar o impacto dessas áreas fora do seu território, ou seja, nos 100 quilômetros, nos 100 metros fora dessas precisamente 843 áreas, nós vamos ver que houve um aumento do número de homicídios. No ano passado, no mesmo período, entre janeiro e julho, nós tivemos 1.023 homicídios nessas áreas. Este ano, nesse período correspondente a janeiro e julho, nós tivemos 1.623 homicídios. Ao todo, em todo o estado,
no primeiro semestre de 2017, nós tivemos 2.723 vítimas de homicídio. Se nós fôssemos calcular o número mensal, nós teríamos cerca de 453 homicídios ao mês. Se fôssemos calcular o número diário, nós podemos dizer, sem medo de errar, que são mais de 45 homicídios ao dia que acontece no estado do Rio de Janeiro. Então, quando nós lemos sobre as 10 áreas, nós também não podemos esquecer do Morro de Santa Marta, que, embora não esteja elencado dentro desse universo das 10 piores áreas, mas nós tivemos ali a estátua de Michael Jackson, e a gente não vai discutir aqui o que representa aquela estátua. O que a gente vai discutir é que a imagem daquela comunidade não pode ser de uma estátua portando um fuzil. Isso não pode ser aceito. E eu quero perguntar, né, onde é que estavam os policiais dessa unidade de polícia pacificadora? O que está acontecendo quando a gente permite colocar um fuzil, né, um tempo razoável, permite fotografar, permite incluir na rede social, e qual é a imagem que eu levo da cidade do Rio de Janeiro? Qual é o convite que eu posso fazer aos turistas nacionais ou estrangeiros para visitarem a cidade do Rio de Janeiro ou para visitarem o estado do Rio de Janeiro? Já que, lamentavelmente, o crime migrou para a Baixada Fluminense e migrou também para o interior do estado. E nós poderíamos estar falando aqui do noticiário dessa manhã, sobre a nossa querida Praça Seca, que eu tive a felicidade de ser titular da Delegacia de Campinho, tive a felicidade de trabalhar ali e de lutar contra a milícia. E hoje, essa guerra não terminou entre milícia e tráfico, já que o Comando Vermelho toma conta da Covanca e da comunidade São José Operário. E no evento que aconteceu na manhã de ontem, e nós tivemos notícia, isso acarretou, né, com que mais de 1.443 alunos ficaram fora da sala de aula diante desse conflito entre tráfico de drogas e milícia. E quando a gente vai se debruçar, né, nos indicadores de violência, e aí não tem como não dizer que 2017 só não perdeu na questão da letalidade violenta para o ano de 2009, e se não houver um impedimento, daqui a pouco nós vamos estar superando os terríveis índices do ano de 2009, porque em 2017 somos 347 homicídios. Em 2009 foram 3.457 homicídios em 2009 e 3.893 homicídios 3.893 homicídios em 2009 e 3.457 homicídios em 2017. Então, se não houver uma contenção desses dados, com ações de planejamento, de inteligência, estratégicas, não haverá não será surpresa se esses indicadores forem superados. O que causa espanto é que a Baixada Fluminense conta apenas com 13 municípios. E a questão da letalidade violenta, ela cresceu 23% na Baixada Fluminense e cresceu 21% na capital. Portanto, nós não temos que discutir que há uma migração, seja para a Baixada Fluminense, como também para o interior do estado. Acho que o que nos aflige, a Comissão de Segurança Pública, né? O deputado Zaqueu já disse aqui, pediu uma audiência pública, que com certeza será aprovada na nossa reunião, da mesma forma que estaremos fazendo a segunda audiência pública para tratar da questão das UPPs. O que nos aflige é verificar que nas unidades de polícia pacificadora, onde o resgate do território, a dinâmica da pacificação deveria ser a realidade, o que nós temos, e não há como dizer isso de outra maneira, houve sim um projeto
que ao longo do tempo foi exitoso e que, em razão disso, ele foi repetido sem a devida análise, sem a devida correção de rumos. Então, acho que faz hora a Secretaria de Segurança de ter coragem. Eu não faço aqui, eu não faço aqui apologia para o término das UPPs, mas, como profissional da segurança pública, eu entendo que temos que ter coragem de examinar esses dados e examinar esse projeto e reavaliar esse projeto. O argumento que nós temos, e é verdadeiro, é a retirada do policiamento das ruas, a retirada de policiais de alguns batalhões do interior e da Baixada Fluminense e da própria capital, não há por parte do comandante da área que aquela unidade fique de alguma maneira submetida ou subordinada, ainda que de forma estratégica, ao comandante do batalhão da área. Então, precisamos tocar na ferida, precisamos resolver esse problema. Mas não quero, já estou me concluindo, não quero encerrar a minha fala sem lembrar aqui as 2 operações realizadas por essa grande organização que está sendo feita pelo governo federal, num primeiro momento nas comunidades do Lins, precisamente nas 17 comunidades do Lins, e tenho absoluta certeza que foi feito em resposta àquela imagem que nos envergonhou quando nós vimos na comunidade do Morro de São João uma carga chegando, sendo retirada e entrando na comunidade, um jovem portando um fuzil, fazendo a contenção para a entrada daquela carga roubada exatamente naquela comunidade. É bom lembrar que o roubo de carga foi o indicador de criminalidade que mais cresceu. Houve um aumento de 40%. Apesar de todo o esforço da Força Nacional, não houve na área, naquele perímetro que é compreendido por Pavuna, Pedreira, não houve uma redução dos indicadores naquela área, apesar da presença da Força Nacional. E seja a primeira operação, ou seja a operação de ontem em Niterói, a primeira reuniu 5.000 homens, o dobro dos homens que estavam presentes na ocupação do Alemão. A segunda, que aconteceu ontem em Niterói, que contou com mais de 3.000 homens, nas 2 operações o resultado foi muito pequeno. Na segunda, 18 mandados, sendo que 5 pessoas já estavam presas. Então, vamos falar a verdade, o cumprimento apenas de 13 mandatos, apenas de 13 pessoas. Na primeira, 4 armas de fogo, 4 pistolas. Na segunda, nenhuma arma de fogo. Então, nenhum fuzil apreendido. Me lembra aqui o meu ex-chefe, porque ele foi meu chefe de polícia, o sempre atento deputado Zaqueu Teixeira. E não houve apreensão de fuzil. E aí, ou não tem planejamento, ou não tem estratégia, ou não tem informação. Enquanto isso, mais 2 policiais morreram e o deputado Paulo Ramos iniciou a sua fala com um lamento, e o seu lamento é o nosso lamento, o lamento, tenho certeza, dos 70 deputados que integram esse parlamento. Enquanto isso, os policiais não receberam o 13º. Enquanto isso, os policiais não receberam os prêmios das metas alcançadas desde o 2º semestre de 2015. Enquanto isso, os policiais não receberam o RAS que foram obrigados a cumprir nas Olimpíadas de 2016, cujo encerramento já se deu há mais de um ano. Enquanto isso, o governador não cumpre sua palavra. E palavra assumida à frente desse plenário, em chamar os 4.000 policiais militares aprovados no concurso público de soldado, chamar os 96 papiloscopistas aprovados e os 248 oficiais de cartório. Já faz hora, senhor governador, do senhor trazer à sua memória o compromisso com essa Casa de Lei,
Quando a gente não cumpre o compromisso com essa Casa de Lei, a gente está deixando de cumprir o seu compromisso, que é o seu maior compromisso, com o povo que lhe elegeu, com o povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.